Guardar dinheiro não é a mesma coisa que investir e nesse vídeo a gente vai ver tudo sobre a renda fixa para você começar a investir e já vou dar a primeira pedrada. A renda fixa não é fixa. Então você vai descobrir tudo nesse vídeo. Roda a vinheta aí e a gente começa. Velotax, soluções financeiras para você. Eu sou o Vitor Savioli, cofundador do Velotax, o aplicativo que você declara seus impostos e que você antecipa sua restituição de imposto de renda. Vamos lá sobre o tema deste vídeo, que é tudo sobre renda fixa. Começando aqui, quero falar para vocês que a gente vai realmente ver tudo, então é importante que você preste bastante atenção pelo seguinte motivo: tem uma parte mais simples e tem uma parte um pouco mais complicadinha que eu vou deixá-la simples, mas que você tem que ter atenção para que você não se perca. Então já deixa seu like aqui, já se inscreva no canal e vamos lá pro vídeo. Primeiro, o que é renda fixa? Por que ela tem este nome? A renda fixa, da forma mais fácil de explicar, é quando você empresta alguma coisa para alguém, para ela te devolver em um prazo futuro um valor um pouquinho maior. Imagina que você vai emprestar R$1.000 para o seu tio e ele vai te devolver dali 6 meses, e aí na hora que ele for te devolver, como ele ficou um tempo com esse dinheiro, ele vai te devolver 1.100. Isso é renda fixa, é um empréstimo. Toda renda fixa que você encontrar aí no mercado, título aqui, título assado, todas elas na prática são um empréstimo. Tá? Então esse é o ponto mais importante que você entenda. Você está emprestando dinheiro para alguém, eu já vou entrar em todos eles daqui a pouco. Depois, quais são os componentes da renda fixa? Primeiro, a taxa de juros. Porque se você está emprestando esse dinheiro para alguém, imagina que você tem aí uma loja, você poderia usar esse dinheiro para comprar produtos, vender esses produtos e aí esses R$1.000 poderiam virar R$1.500, um exemplo. Ou você poderia pegar esse dinheiro e ir passear. É um outro exemplo, tá bom? Como que a taxa de juros ela vai ser definida? É pela sua chance de receber o pagamento de volta ou não. Você pode emprestar esses R$1.000 para o seu tio, mas o seu tio é uma pessoa que ele tem uma vida regrada, ele é uma pessoa que cumpre os compromissos dele, ele é uma pessoa ponta firme com todo mundo. Como você tem um grau de confiança que ele vai te devolver esse dinheiro alto, você não precisa cobrar uma taxa de juros tão alta. Então você pode cobrar, só colocando números aqui para ficar mais fácil, 10%. Tá? Mas você tem um primo que é mais velho que você, filho desse seu tio, que ele tem um outro estilão. Então ele não cumpre muitos compromissos, toda hora ele muda de emprego, sempre tem uma história diferente, ele vai lá e te pede os mesmos R$1.000. Você vai cobrar a mesma taxa de juros do seu primo que do seu tio? Não faz muito sentido, né? Porque talvez a chance dele te devolver esse dinheiro seja menor, ou talvez ele atrase, ou talvez ele não pague da forma que você quer receber. Então aí você deveria cobrar uma taxa de juros maior, por exemplo, 20%. E aí, em vez de você receber 1.100 igual seu tio ia te pagar, o seu primo te devolveria 1.200. Tá? Então, a taxa de juros é o preço do dinheiro, é o custo de fato que você está recebendo, né? Ou que você está pagando por pegar este dinheiro de volta. Porque você poderia pegar esses R$1.000, comprar ali produtos e vender e ganhar R$500 com esses produtos. E você tem um fator muito importante também no meio disso tudo, que é o prazo que você vai receber esse dinheiro e também a forma de pagamento. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, você iria receber esse dinheiro em 6 meses e o seu tio ia te pagar tudo de uma vez só. Você tem outras formas de receber esse pagamento. Talvez você divida aí em 6 meses, talvez você receba metade daqui 3 meses e metade dali 6 meses, talvez você possa aumentar o prazo para receber esse dinheiro, que aí você muda um pouco a estrutura deste empréstimo, né? Então, tio, quer saber? Em vez de você me pagar em 6 meses, vou te dar uma colher de chá, me paga um pouquinho por mês, mas você pode me pagar durante 12 meses. Então, esses são os fatores que influenciam, e aí a taxa de juros nesse exemplo também ela tá lá fixa, 10%, você vai receber no final R$1.100, né? R$100 de juros. Esses são os fatores aí que
influenciam numa renda fixa, deixando aqui bem simples. Algo importante para você considerar também é a inflação nesse período. Então, o que é a inflação, né? Se você não está familiarizado com esse termo, é o aumento do preço dos produtos. Na prática é o quanto que você consegue comprar com o mesmo dinheiro daqui a X tempo. Hoje, compra, por exemplo, um computador igual a esse. Daqui a 12 meses, pode ser que os mesmos R$1.000 não compre mais um computador como esse. Para comprar um computador como esse daqui um ano, talvez você precise aí de R$1.200. E aí, ou seja, a inflação do período foi de 20%. O mesmo produto está custando mais caro. Isso é inflação. Por que a inflação ela é importante quando a gente está pensando em termos de renda fixa? Porque você nunca vai querer emprestar o dinheiro para o seu tio e ele vai te pagar depois de um tempo, só que quando você receber isso de volta, você não vai conseguir comprar os mesmos produtos. Você tem que pelo menos pagar esses produtos e, idealmente, você tem que pagar os mesmos produtos e um pouquinho a mais, tá? É por isso que, quando a gente pensa em taxa de juros, que é o preço do dinheiro na prática, né? Nisso está embutido o quê? O risco da pessoa te devolver ou de você receber o seu pagamento de volta, o risco da inflação nesse período de tempo, qual o cronograma de pagamento, como é que você vai receber esse dinheiro de volta. Então, tudo isso é o que compõe ali uma renda fixa. Hoje, no mercado, nas plataformas de investimento, no Tesouro Direto, a gente tem 3 tipos principais de renda fixa. O tipo mais fácil que todo mundo conhece, a poupança. A poupança, ela está dentro do conjunto que a gente chama dos títulos de renda fixa pós-fixados. Quem estão nesses conjuntos? A gente tem a poupança, a gente tem o Tesouro Selic, que eu já vou explicar, a gente tem o CDB do banco, a gente tem essas aplicações mais comuns. Qual é o primeiro fator que caracteriza o título de renda fixa pós-fixado? Primeira coisa, o dinheiro que você aplica você não tem como perder, tá? O que eu quero dizer com isso? Se você aplicar ali R$1.000, você vai receber pelo menos R$1.000, ou seja, você não perde nominalmente esse valor de 1.000. Ele nunca cai para 900, por exemplo. Segundo ponto, você nunca sabe exatamente o quanto que você vai receber de juros, de rendimento, porque este rendimento ele está atrelado a uma taxa futura. Pode ser daqui um mês, pode ser daqui 3 meses, pode ser daqui 6 meses. Então, quando você vai investir, por exemplo, hoje, a taxa Selic acabou de subir, já vou explicar o que é a taxa Selic, mas ela está hoje em 14,75% ao ano. Então, se eu investir hoje num Tesouro Selic, minha expectativa é receber daqui um ano esses 14,75% de juros, fora o dinheiro que eu apliquei. Mas, se daqui 6 meses essa taxa subir para 15,5%, eu vou receber mais, porque eu só vou saber de fato quanto que eu vou receber ali na frente. Então, por um período de tempo eu vou receber a taxa atual, depois, se ela mudar, caso ela mude, posso receber mais ou posso receber menos. É isso que você precisa saber. Esse é o título pós-fixado. Teoricamente, ele é o mais seguro porque você nunca perde o dinheiro que você investiu. Então, você sempre vai resgatar ali aquele dinheiro que você colocou. É o mais simples de entender. É como se fosse você colocar dinheiro em um cofrinho e esse cofrinho deu cria ali, tem um pouco mais de dinheirinho quando você for resgatar. Depois, a gente tem o título de renda fixa pré-fixado. O que ele quer dizer com isso? Você sabe 100% do quanto que você vai ganhar. Se no primeiro você não sabia, porque a taxa ela é futura e ela pode subir ou ela pode cair, aqui não. Aqui no pré-fixado, você sempre sabe quanto que você vai ganhar até o vencimento. Então hoje você encontra, por exemplo, aí no mercado, um título de renda fixa que ele vai te pagar 16% ao ano. Então, se você investir neste título e ele vence daqui 2 anos, você investiu R$1.000, você vai receber todos os anos R$160, tá? E aí lá na frente você vai pegar ali R$320. Porque é o combinado, a regra do jogo não pode mudar, então esse é mais claro em termos de o quanto que você vai receber. Qual que é o potencial perigo deste título? Que eu já vou entrar nas vantagens e desvantagens, mas retomando ali o nosso assunto de inflação, o principal perigo deste título é, poxa, se a inflação subir muito no meio desse período, a minha expectativa de receber em dinheiro, quando eu pegar de volta, talvez eu não compre os mesmos produtos que eu estou achando. Ou eu vou comprar mais produtos, mas
talvez não tanto. O risco aqui é a inflação estourar. E você tem, para resolver esse problema da inflação, você tem um outro tipo de título de renda fixa, que são os títulos chamados indexados à inflação. O que isso quer dizer na prática? Ele é um misto dos dois ali. Ele é um misto do pós-fixado e um misto do pré-fixado. Na prática é o seguinte, ele vai te pagar uma taxa fixa, mais a inflação do período. Então, você tem hoje aí, por exemplo, o título do Tesouro Direto, que é o IPCA. IPCA mais 7%. O que isso quer dizer na prática? Ele vai te pagar 7% de juro real, mais o quanto for o IPCA do período. IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor, que é o índice oficial do governo para medir a inflação, lá do IBGE. Então, por exemplo, hoje você consegue encontrar aí um título do Tesouro Direto que ele vai pagar IPCA mais 7%. A inflação esse ano aqui de 2025, a expectativa é que ela feche na faixa de 6%. Então, 6 mais 7, 13. Se você investir R$1.000 nesse título, daqui a um ano você vai ter R$130 a mais. 70 desses R$130 a mais são o seu rendimento real, que a gente chama, e 60 é para recompor ali a inflação. Então você consegue ganhar um rendimento acima da inflação e aí você tem certeza que você vai estar sempre ficando mais rico de verdade, em termos reais. Por quê? Você vai ganhar o suficiente para recompor, para você conseguir estar comprando sempre as mesmas coisas com o mesmo dinheiro e um pouquinho a mais, tá? Então, no mercado hoje, a gente tem esses 3 tipos de títulos de renda fixa. O pós-fixado, que você só vai saber a taxa lá na frente, o pré-fixado e o híbrido, que é o indexado à inflação. Agora vem a parte talvez um pouco mais difícil, mas mais importante de todas do nosso vídeo para você entender, que é a chamada marcação ao mercado. O que é isso? Imagina que você investiu R$1.000 em cada um desses títulos. Então, R$1.000 no pós-fixado, R$1.000 no pré-fixado e R$1.000 nesse aí indexado à inflação. O que acontece? O título de renda fixa, ele é como se fosse um carro. Então, quando você compra um carro, se você quiser vender ele dali 2 meses, você consegue. Na prática, você vai poder vender ele mais barato, você vai poder vender ele mais caro. O que vai ditar ali o preço desse carro quando você for vender ele depois de 2 meses? Na prática, sempre a lei da oferta e da procura. Então, se tiver muito carro igual esse sendo vendido ali naquele momento, o preço dele vai ser mais baixo. Para você vender rápido, você vai ter que baixar o preço. Agora, se tiver poucos carros iguais a esse e muita gente querendo comprar, você vai conseguir vender ele mais caro e ganhar dinheiro. Quando a gente fala aqui de título de renda fixa, e aí a gente tem a tal chamada marcação a mercado, funciona da mesma forma. Se eu quiser ir na concessionária e vender esse título aqui que eu comprei, essa aplicação que eu investi, pode ser que eu ganhe dinheiro vendendo ele mais caro, pode ser que eu perca dinheiro vendendo ele mais barato. Na prática, o que vai ditar se eu vou conseguir vender este investimento mais caro ou mais barato? Isso vai ser influenciado por o quanto estiver pagando as mesmas aplicações ou as parecidas no mesmo momento que eu for vender. Pensa aqui comigo, se você for vender o mesmo carro que você comprou 2 meses atrás na concessionária por um igual, em vez de, sei lá, R$100.000, está custando agora 95, você vai conseguir vender esse carro pelos mesmos 100 mil? Não, certo? Você vai ter que baixar porque, pô, é tudo igual. Se é tudo igual, você vai ter que baixar. Agora, se quando você for vender este mesmo carro estiver custando 105 mil, aí beleza, você consegue pôr no mesmo preço. Quando a gente fala com título de renda fixa, o que vai ditar aí este preço dali X tempo, 2 meses? A taxa de juros. Agora vamos pegar um título pré-fixado. Se eu investir um título pré-fixado que paga 15% ao ano e dali 2 meses, todos os outros títulos do mercado estiverem pagando 14% ao ano, pô, o seu tá pagando mais, então o seu vale mais. Então na prática você vai conseguir vender ele mais caro, certo? O meu ganha 15%, os outros ganham 14%, o meu vale mais. Então você ganha dinheiro quando você vender. O inverso também é verdade. Quando você for vender aí esse título, se todos os outros ali 2 meses, em vez de estar pagando 15%, que foi a taxa que você pegou, estiver pagando 17%, putz, o seu vale menos, porque ele paga menos juros. Então você vai ter que vender ele mais barato. Entendendo isso, você consegue entender o quê? Que a renda fixa
ela não é fixa. Por que ela não é fixa? Porque se você quiser resgatar, pegar esse dinheiro de volta antes do vencimento, o preço que você vai ter que pegar de volta não vai ser aquele preço prometido ali, no vencimento eu vou te pagar 15%. Se você quiser parar o jogo no meio do caminho, você vai ter que aceitar o preço do mercado, tá? Então, esse é um fator muito importante que você tem que entender e que muitas pessoas acabam ficando confusas ou não entendem tão bem ou acabam se desesperando quando elas investem no próprio tesouro direto. Por quê? Porque tem este fator ali das taxas de juros no meio do caminho, quando a bola estiver rolando. E se você precisar resgatar antes do vencimento, você vai ter que tomar ali a taxa que estiver pagando, o preço que estiverem pagando. Se você não precisar resgatar isso antes ou não quiser nem olhar para isso, aí vai ser vida normal. Agora, quando você investe no título pós-fixado, isso nunca acontece, tá? O seu dinheiro ali sempre vai estar valendo a mesma coisa, porque ele vai se ajustando a essas taxas de juros que tiver. Então, se você investir R$1.000 dali 2 meses e a taxa de juros subiu, ele vai render o que subiu. Se a taxa de juros caiu, ele vai render o que caiu. Então, ele nunca varia o preço. É só o pré-fixado e o pós-fixado. Até aqui, alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu sei que já deu uma complicadinha. Então, resumindo até aqui, a gente tem 3 tipos principais de investimentos em renda fixa: a pós-fixada, a pré-fixada e a indexada à inflação. O que você tem que saber na prática? A pós-fixada, o dinheiro que você investiu, ele nunca vai variar para baixo. Ele sempre vai ser ali o quanto você investiu mais o que rendeu. Teoricamente, você não pode perder. Os outros 2, ele pode variar de preço caso você queira resgatar antes do prazo. Você pode tanto ganhar mais quanto você perder, porque aí vai depender da taxa de juros na hora que você quiser fazer este resgate, caso você não aguarde até o vencimento. Entendido até aqui? Agora a gente vai explicar para vocês a sopa de letrinhas aí do mercado financeiro quando a gente fala de renda fixa. Primeiro ponto que você tem que entender é o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros de um país ou da economia brasileira. O que quer dizer isso? Tudo se ajusta em relação a essa taxa. Quem que controla essa taxa? É o Banco Central, que na prática ele vai falar, olha, se o Brasil precisa pegar dinheiro emprestado, a gente vai pagar um rendimento de X, que é a taxa Selic e que hoje está em 14,75%. Essa taxa pode subir ou pode cair de acordo com as expectativas da inflação de um país, tá? Só resumindo aqui para você ter esse contexto. O papel do Banco Central é proteger o valor do dinheiro no tempo. O Brasil já teve aquela época, da década de 80 até o início da década de 90, onde a inflação era muito alta. Os preços eram reajustados a todo momento. Quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, fica mais vantajoso as pessoas e as empresas deixarem o dinheiro ali parado e investido, porque ele rende mais do que se elas pegassem esse dinheiro e saíssem por aí comprando apartamento, comprando estoque para vender na loja. Faz mais sentido você deixar o dinheiro parado. Com isso você faz o quê? A economia dá uma seguradinha e aí o preço para você comprar aquele estoque ali, o cara que está vendendo o teu estoque, ele vai falar, puta, não tem ninguém comprando. Por que não tem ninguém comprando? Eles estão preferindo deixar o dinheiro parado. Então, putz, se eu quero vender isso aqui, eu vou ter que baixar um pouco o preço para se tornar vantajoso. Com isso, a tendência é que a inflação caia, tá? Então a taxa Selic, ela serve como regulador da economia como um todo, uma base de preços, tanto para produtos, serviços, quanto principalmente aí no caso, esses títulos da renda fixa. Por quê? Quando você empresta para um país, qualquer país, mas quando a gente está pensando em, poxa, eu vou emprestar meu dinheiro para o Brasil, é o menor risco possível. Por quê? Porque o país como um todo, ele tem várias fontes de renda no final do dia, que é o quê? O imposto que as pessoas pagam. Mas dentro disso, você tem todo mundo. Você tem as empresas que estão em mercados mais arriscados, você tem as empresas que estão em mercados menos arriscados, que vendem, por exemplo, alface e tomate, arroz e feijão, que mesmo as coisas indo bem ou as coisas indo mal as pessoas comem. Então você tem ali um apanhado de tudo e ela recebe esse dinheiro com certeza, porque as pessoas pagam os impostos, as empresas pagam os impostos, então é o menor risco.
Todas as outras empresas, aplicações financeiras, emprestar dinheiro para um banco, emprestar dinheiro para uma empresa da bolsa, todo o resto tem um risco maior ou menor, mas é maior que o risco de emprestar o dinheiro para o Brasil. Então, a remuneração desses investimentos, para você, por exemplo, emprestar dinheiro para um banco, ele deveria sempre ser igual ou maior que a taxa Selic. Então, você chega aí numa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. Eu tenho que ganhar pelo menos a taxa Selic, senão não faz sentido eu emprestar dinheiro para mais ninguém. Depois a gente tem outras siglas aqui que são importantes que você entenda. Uma delas é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é basicamente uma aplicação onde um banco empresta dinheiro para outro. E como isso tende a ser um prazo muito curto, um dia, às vezes menos de um dia, a taxa do CDI, ela tende a ser a mesma coisa que a taxa Selic, tá? Então, se hoje a taxa Selic está em 14,75%, o CDI é, na prática, a mesma coisa. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas ele vai ser a mesma coisa. Por que o CDI é importante? Porque você vai encontrar muitas oportunidades de investimento aí no mercado que vão falar, olha, esse título aqui, essa aplicação vai pagar 100% do CDI ou 105% do CDI. Na prática é a mesma coisa ou um pouquinho maior do que a taxa Selic do número lá dos 14,75% ao ano. Isso é o importante que você entenda. E aí a gente tem grande parte dos CDBs, que é aí o certificado de depósito bancário, que é o que as pessoas realmente emprestam dinheiro para o banco. Você tem CDB de diversos tipos. Você tem o pós-fixado, você tem o pré-fixado, até tem uns indexados à inflação. O mais comum é o pós-fixado, é o que todo mundo ali, teoricamente, grande parte das pessoas investem, eu também, e que ele vai te pagar ali 100% do CDI, 98% do CDI, e é praticamente a mesma coisa que a taxa Selic. O que é importante que você saiba? A comparação do CDB com a poupança. Qual dos dois é mais vantajoso para você? Isso aqui é muito importante, são as aplicações mais comuns. A poupança, ela paga um percentual do que for a taxa Selic e ela tem uma tabelinha. Eu não sei exatamente qual é essa tabelinha e não quero saber e você não precisa saber. O que você tem que saber? Ele é bem menor do que o que paga um CDB, principalmente no nível atual da taxa Selic. Então eu acho, posso estar errado, tá? Mas como eu não invisto em poupança, eu também não sei. Mas eu acho que a poupança hoje está pagando aí ao ano 8,5%. E um CDB que paga 100% do CDI, ele vai pagar 14,75%. Ou seja, o CDB é muito mais vantajoso, ele paga muito mais. Além disso, a poupança vai te pagando na dinâmica, mês a mês. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ficar 30 dias para ele render e te pagar. Se no meio do caminho você sacar esse dinheiro, você não recebeu nada de rendimento. Tem bancos por aí que criaram cofrinhos e que funcionam com essa mesma dinâmica, o que é uma verdadeira sacanagem. Porque você poderia ter colocado seu dinheiro no CDB e por 10 dias ali você recebeu o rendimento. Então, muito cuidado com isso. E o risco é igual ao CDB, beleza? Qual que é a outra diferença entre os dois para fechar? Que a poupança não tem imposto de renda e o CDB tem. A gente já vai falar sobre aqui a tributação, mas saiba que a poupança tem um rendimento tão menor que não vale a pena nenhuma você deixar dinheiro na poupança. Então, se você tem dinheiro na poupança, para agora esse vídeo e tira esse dinheiro e vai investir esse mesmo dinheiro num CDB que paga 100% do CDI, que tem liquidez diária e você já vai estar ganhando aí bem mais dinheiro do que a poupança, beleza? Para tudo aí! Esse vídeo tá ficando muito longo, a gente resolveu dividir ele em duas partes, então. Enquanto não sai a parte 2, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, assiste de novo a primeira parte. Se já saiu a parte 2, corre lá pra parte 2, uma verdadeira aula aqui, tudo sobre a renda fixa, então corre lá, assiste de novo esse vídeo ou vai pra parte 2.